querido amigo da Diocese de Apucarana, seja bem-vindo a mais um Café Empreendedor. Com muita alegria, com muito carinho, quero acolher você em mais um programa do nosso Café Empreendedor, aqui no canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. E como comecei na semana passada, quero dizer de novo, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, tem compartilhado o nosso conteúdo. Você é muito importante para nós porque nos ajuda também a evangelizar as pessoas que talvez estão mais distantes, não só de Deus, mas fisicamente aqui também, levando para os seus contatos, para os seus amigos, todo este conteúdo de evangelização da nossa diocese. Então, já começa este programa dizendo o nosso muito obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre empreendedorismo, vamos falar sobre os desafios de se posicionar, digamos assim, nas redes sociais. E já a gente começa com o nosso conteúdo, pois antes eu quero trazer a você aquele nosso momento de oração, aquele nosso momento de inspiração, hoje com um versículo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E diz o seguinte: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É com esta profecia, assim podemos dizer, com esta promessa de Deus, que nós começamos o nosso Café Empreendedor de hoje. E com muita alegria quero acolher aqui ela, que é fisioterapeuta e também é empreendedora, Luíne. Luíne, muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. É realmente uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Eu fico imensamente feliz, de estar aqui com vocês hoje e fico bem feliz de saber que a Diocese abriu esse espaço, para os empreendedores. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. É a nossa intenção, já agradeço pelas palavras, mas é a nossa intenção verdadeiramente, vamos dizer assim, externalizar todos os desafios e as oportunidades que os empreendedores têm enfrentado ao longo de toda essa caminhada. A gente sabe, Luíne, que principalmente agora em 2020 está sendo um ano de bastante desafio para os empreendedores, Mas antes de falar um pouquinho aí do teu segmento, falar da fisioterapia, enfim, algumas coisas que a gente tem aí para conversar, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que foi a Luíne, esse caminho para ela chegar até onde ela está hoje, enfim, você contar um pouquinho de você para nós. Bom, eu costumo dizer que na minha vida tudo é Deus, Desde de pequena, meus pais me ensinaram a doutrina católica, vamos dizer assim, a fé católica, mas por eles não participarem um tempo eu fiquei um pouco afastada, Não participarem muito. E com os 13 anos de idade para 14, eu fiz o meu encontro de primeiro anúncio, foi onde tudo mudou na minha vida. E eu falo assim que eu acho que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje se não fosse esse encontro, essa caminhada com o Senhor, Desde a minha graduação, onde eu orei muito para que o Senhor me revelasse o caminho e eu tenho colhido muitos frutos nesse sentido, de ter me lançado nos braços de Deus. E feito aquilo que Deus tem te inspirado, Exatamente. E eu falei um pouquinho aqui da sua formação, na questão da fisioterapia em si. Como que foi assim? Sempre foi o teu desejo? Você descobriu, de repente, a fisioterapia? Então, na verdade, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela me escolheu, porque assim, nesse caminho, de oração, eu tinha na minha primeira, como uma primeira opção de curso, medicina. E orando muito e pedindo ao Senhor que revelasse o que Ele queria. Eu já sabia que era a área da saúde, então eu orando e, enfim, me inscrevi numa bolsa de estudos para fisioterapia e fui contemplada nessa bolsa, onde eu fiz toda a minha graduação de forma gratuita, E onde eu pude desfrutar de muitas bênçãos. E hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser a fisioterapia. Posso dizer que é uma empreendedora apaixonada por aquilo que faz. Exatamente, tenho muito amor por isso. Que legal, Lina, que legal. E é importante, assim, a gente reforçar que através da ação de Deus as coisas foram acontecendo, A gente já falou aqui várias vezes no programa que tem muitas pessoas que às vezes acham que para empreender ou até para investir em outras realidades, como estudo, Agora você comentou, a gente precisa às vezes, não tenho tanto tempo para Deus porque eu tenho que me dedicar a isso. E a gente percebe a cada programa aquilo que a história na verdade não é bem assim, É Deus em primeiro lugar e a partir de Deus as coisas vão acontecendo. É aquela coisa, eu cuido das coisas do Senhor e Ele cuida das minhas, Perfeito, Esse é o grande chamariz, aquilo que deve nos motivar, E a fisioterapia, assim como alguns outros ramos, ela também tem as suas características, ramos de atividade. Isso, tem. E você tem uma especialização voltada para que área? A fisioterapia, assim, desde que você seja formado, você pode atuar em qualquer área
que você quiser dentro de todos os segmentos, né? Uhum. Mas é importante a gente buscar, né, estudar mais. Então, eu fiz a especialização em ortopedia e traumatologia, que é uma área que a gente vai atuar mais com disfunções musculares, tendíneas, ligamentares, aquele paciente que às vezes sofre um acidente, às vezes vai ter alguma fratura, alguma coisa nesse sentido que eu me especializei. Aí ele busca você como profissional para fazer o tratamento, assim exatamente, a palavra, né? O tratamento, exatamente. Às vezes ficou alguma sequela, alguma coisa e precisa tratar para tentar retornar, né, as atividades, enfim. E hoje você trabalha por conta mesmo assim? Sim, você tem os seus atendimentos ou autônomo? Ah, perfeito. Eu quis perguntar isso exatamente porque o Café Empreendedor aqui nós temos trazido muitos empreendedores autônomos, pessoas que investiram no seu próprio negócio e estão ali enfrentando os desafios diários e fazendo acontecer. E como que tem sido para você ser uma profissional autônoma? Você tem encontrado caminhos positivos ao longo da sua caminhada, os desafios que você tem enfrentado? Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer assim que ser autônomo tem as suas vantagens, né, questão de flexibilidade de horários, enfim, mas também tem os seus desafios, né? Esse ano nós tivemos a pandemia, eu, por exemplo, eu fiquei 2 meses sem trabalhar, então isso, querendo ou não, né, acaba gerando, né, no final do mês um déficit ali no orçamento. Mas até nesse sentido, a gente que é cristão, que a gente acredita muito nas coisas de Deus, o Senhor vem confortando, né, e vai dando um outro jeito. Nesses 2 meses que eu fiquei parada, em seguida, quando eu retornei também, muitos pacientes, enfim. Mas voltando um pouquinho para a pergunta que você me fez, desafio diário, né, porque você está em constante trabalho. Então, não é só o atendimento, é o preparo da terapia com aquele paciente, a divulgação do seu trabalho, né? Porque até uma coisa que eu falo, assim, que na área da saúde, no geral, a gente muitas vezes não sai da faculdade como eu digo, com uma experiência, né, para essa questão do marketing, do empreendedorismo. A gente tem que buscar isso à parte, né? Entendi. Então, acaba que eu tive que buscar isso à parte, mas hoje eu colho bastante frutos nesse sentido. Você sai com conhecimento, digamos assim, técnico mas essa parte para expor e fazer empreendimento realmente não tem tanto investimento nesse sentido. Exatamente. Né? Então, hoje ser autônomo não é muito fácil, mas é bem gratificante também, né? E como que você tem feito assim, Luíne? Eu vejo, acompanho no teu material, sempre vejo você postando ali campanhas, vídeos, né? E fazendo todo o seu trabalho de marketing ali. Como que você tem feito para descobrir assim que caminho seguir nessa questão de marketing? Você tem buscado alguns profissionais nessa área para aprender um pouco mais? Está fazendo curso? Como que tem sido para você? Eu confesso assim para você que eu já assisti alguns materiais, sim, busco algumas coisas, mas eu acho que é um pouco instintivo também, meu, assim. Mas eu acredito, assim, né, que o pouco que a gente sabe, às vezes é uma informação muito boa para outra pessoa. Então, aquilo que eu faço, que eu sei que eu faço de uma forma boa, por que não divulgar o meu trabalho? Por que não expor isso para as pessoas? Talvez eu possa ajudar uma pessoa, né? Até tive um caso bem interessante recentemente, porque eu atendo em Arapongas, em Londrina, de um pai que tinha um filhinho de 2 aninhos e ele tinha um pezinho, que eu tenho formação em podoposturologia, né, que é a relação dos pés com a postura. Então, esse pai estava desesperado, porque o filho tinha a pisadinha pronadinha, que é para dentro, e ele tinha desconforto. E é na internet que ele me encontrou e eu fui atender lá em Londrina. Então, assim, como que isso movimenta, né? O teu posicionamento acaba se elevando mais ali nas redes sociais, na internet e expondo o teu trabalho. E saber que isso pode gerar uma mudança na vida da outra pessoa, né? Eu vejo assim, o empreendedorismo, vou falar de uma maneira bem particular, assim mesmo, né? Mas o empreendedorismo, ele favorece muito o empreendedor, dá ao empreendedor a oportunidade de compreender que ele pode não somente levar um produto ou um serviço, mas transformar a vida das pessoas a partir daquilo que ele faz. Exatamente. Né? E a gente até conversava aqui um pouquinho nos bastidores, né? Quando a gente fala de produto, às vezes é um pouco mais fácil porque você está olhando ali para o produto, então você tem facilidade às vezes para precificar esse produto, para vender esse produto para o cliente, né? Porque ele está olhando, ele está vendo ali os benefícios, características, enfim. Mas quando a gente fala de produto, de serviço, é mais difícil. É mais difícil. Porque quem vai precificar, quem vai trazer verdadeiramente os benefícios é o próprio empreendedor que vai buscar ali os meios de levar. E como que é isso para você, assim? Essa questão de oferecer serviço para as pessoas, até não sei com relação à precificação, se para você foi fácil estipular um valor, como que foi?
Isso é uma coisa que eu sempre tive em mente desde da minha graduação, porque o meu órgão, que é o CREFITO, ele estipula alguns preços para que a gente siga, né? E eu sempre tentei, né, estar dentro dessa tabela de preços, porque eu acho também que nós, como profissionais, nós devemos valorizar o nosso trabalho, né? São 5 anos de faculdade, depois vem mais uma pós-graduação, agora eu também estou fazendo mestrado, então são longos anos árduos de muito estudo, né? Então eu acredito que a gente tem que valorizar isso na questão do preço, né, do valor agregado ao nosso trabalho. A valorização, na verdade, daquilo que a gente faz, né? Porque a gente pensa assim, mas acho que eu não vou cobrar muito caro porque as pessoas vão achar caro, né? Ou eu vou cobrar muito barato porque daí assim eu consigo cliente. Mas, então a gente pensa muitas vezes, né? Até acho que um recado para os empreendedores é que muitas vezes a gente pensa assim, no que o outro vai pensar e esquece de valorizar aquilo que a gente investiu para fazer. Exatamente. Né? Mas nesse sentido também. E né? vai muito no meu caso, né? Vai muito do atendimento, do serviço que você quer prestar para o outro, né? Eu acredito muito num serviço humanizado, individualizado para aquele paciente. Então, às vezes, eu cobro um pouco mais, mas eu consigo dar uma atenção maior para esse meu paciente, né? Então, eu acredito muito nesse acolhimento, né? Porque o paciente, ele não é só a dor que ele sente, né? Ele é muito mais que isso. Então, é isso que é nesse caminho que eu tenho seguido. E se tratando de um serviço, é muito mais do que somente aquela prestação, né? Exatamente. Você vai ter ali a experiência que aquele cliente, aquele paciente, né? Vai ter ali a partir do serviço que você está prestando. E é claro que ele vai ali ter um resultado muito positivo de acordo com o tratamento dele, né? Busca ali um resultado muito positivo, que é o que você tem a oferecer. Sim. Isso é muito legal a gente comentar esses detalhes, porque eu sempre brinco assim, o Café Empreendedor ele tem 2 objetivos. Nós conhecemos as realidades empreendedoras da nossa região, né, os empreendedores, e sempre levar um conhecimento para os empreendedores que estão em casa nos acompanhando. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando hoje já está aprendendo bastante coisa, entendendo que Deus tem que estar à frente sempre, né? A fé em Deus, a confiança em Deus e tudo aquilo que está envolvido na nossa realidade. E a gente tem que fazer acontecer também, né? Fazer a nossa parte. Sim, né? não tem jeito. E conta pra mim assim, Luíne, a pessoa que está nos assistindo, nós temos os empreendedores, é claro, mas talvez esses empreendedores conhecem alguém que está passando por alguma dificuldade, ou às vezes foi ao médico, o médico orientou para passar por um fisioterapeuta. Eu queria que você passasse para nós, assim, os seus contatos, como que as pessoas fazem para conversar com você. Então, hoje vocês me encontram, né, no Google, que eu tenho isso é muito importante no meu negócio dentro do Google. Também me encontram no Instagram, né, pelo @Luíne Fisioterapeuta, e dentro do Instagram você consegue o meu contato também de WhatsApp. A gente já consegue conversar diretamente com você. Exatamente. Perfeito, né? Você que está nos acompanhando, então já vou deixar aqui a dica, né, de acompanhar. Eu acho que assim, além de visualizar os conteúdos dos empreendedores que participam aqui, é importante que você siga, curta, comente também. Eu sempre falo isso, né, aqui do nosso Café Empreendedor, mas isso vale para todos os empreendedores. É uma forma, né, Luíne, de investir e apoiar os empreendedores aqui da nossa região, principalmente os pequenos e médios empreendedores. Né, que às vezes um incentivo, né? Porque uma empresa talvez de um grande porte, ela tem ali um capital para investir em marketing e esses detalhes, né? Mas às vezes nós que estamos começando, empreendendo, não temos talvez tanto capital para isso, e quem nos ajuda muito são as pessoas que acompanham o nosso material, né? E você tem então trabalhado bastante também com as redes sociais, né? Como que é essa eu vou usar essa palavra, não sei se está certo, tá? Mas essa exposição do trabalho nas redes sociais, existe assim um limite daquilo que você pode estar divulgando, até por conta da privacidade com os pacientes também, com né? certeza. Como que é esse relacionamento para você? Eu sigo bem à risca aquilo que o meu órgão preconiza, né? Então, por exemplo, não sei nas outras áreas, né, da saúde, as outras profissões, mas na minha a gente não pode, por exemplo, postar um antes e um depois, né, do tratamento, porque aquilo que talvez deu certo para você não vai dar certo para o outro paciente. Entendi. E às vezes eu acabo induzindo você que aquilo vai ser bom para, né, para todo mundo. Você acaba generalizando aquele resultado. Exatamente, então a gente não pode fazer isso, mas a gente pode divulgar o nosso trabalho. Ultimamente eu tenho usado bastante fotos minhas mesmo, né? Com frases, enfim, para estar divulgando, né? Você tem o pé dessa forma, né? Como que está a sua postura? Tento não expor muito os pacientes. E quando eu
eu posto alguma coisa relacionada ao paciente, sempre o rosto, né, a face, sem exposição, sem marcar aquele paciente. É para respeitar a privacidade dele também. Exatamente. Né? Então tem todo um cuidado ali também. Que legal que até o próprio órgão de regularização ali, né? O conselho, ele orienta, né? Dá um apoio nesse sentido, né? Eu tenho uma última pergunta para te fazer, no seguinte, assim, a pessoa às vezes está nos acompanhando também, né? E até uns casos que eu já passei por isso também. A pessoa que vai até um fisioterapeuta, ela tem autonomia para ela ir diretamente ou ela precisa passar por um médico, pegar um encaminhamento? Como que funciona isso? Ela tem autonomia para ir diretamente com o fisioterapeuta. Ela pode dizer, eu tô com uma dor no ombro, eu tô com algo assim. O fisioterapeuta, ele é habilitado, né, para tratar todas as disfunções relacionadas à biomecânica, então não precisa passar pelo médico para se haver, né, esse encaminhamento. O fisioterapeuta, ele não pode dar diagnóstico médico, mas ele pode dar diagnóstico físico-funcional, que é tudo aquilo que envolve o movimento, né? Identifica ali, por exemplo, até brinquei ali com a dor no braço, por exemplo. Então ele identifica ali talvez as possíveis causas. Qual a disfunção, né, o que pode estar acontecendo e daí, mediante isso, tratar. Trabalhar. Isso é regulamentado por lei. Ah, perfeito, né? Eu sei que tem muita gente que está trabalhando em casa nesses últimos meses e às vezes está ali né? Porque em casa a gente fica um pouquinho mais relaxado, já não cuida muito da postura, né? Então às vezes começa a aparecer uma dor aqui, uma dor ali também. Digo isso no sentido, né? Às vezes articular, algo nesse sentido. Então está aí o contato da Luíne, né? Já passou aqui para nós. E para você também acompanhar, e como eu disse, quero reforçar isso, apoiar o empreendedorismo aqui da nossa região, os pequenos e médios, digamos assim, empreendedores. Luíne, muito obrigado pela tua participação, por participar aqui do nosso Café Empreendedor. É uma alegria realmente receber você aqui e escutar toda essa tua experiência e ensinamento que você trouxe para nós hoje. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, como eu disse no começo. Já a gente fica, às vezes, começa um pouquinho, eu estou um pouco tímido, algo nesse sentido, mas a gente percebe que já durante o programa o assunto vai acontecendo e a gente fica mais tranquilo, né? Mas perfeito, Lino. Muito obrigado mais uma vez. A você que nos acompanha no nosso Café Empreendedor, toda semana, fielmente ali curtindo, comentando e fazendo tudo aquilo que nós orientamos você a fazer. O nosso muito obrigado. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações, compartilhe com seus contatos os nossos vídeos, pois quem compartilha também evangeliza. Muito obrigado por participar conosco do nosso Café Empreendedor. Na semana que vem, mais conteúdo especial para você. Estamos chegando próximos ao final do ano, mas ainda tem muito conteúdo para compartilhar com você. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo Café Empreendedor, se assim Deus abençoar.